Irmãos, nunca se ouviu na antiguidade. Eu não sou tão antigo assim. Mas se nós fizermos apenas uma análise da nossa vida, de como nós chegamos na presença de Deus, cada um de nós aqui tem milagres gloriosos, como nós ouvimos hoje o pastor Hélio Centralmente trazendo aquela poderosa mensagem. E às vezes o inimigo tenta, irmãos, nos arrebentar com certas palavras, até com pessoas em nossa volta, pessoas que às vezes não sabem e nem abriram a boca porque estavam lhe rodeando, mas apenas provar para ver se você confia ou não em Deus. Um dia disseram assim para mim: você nunca será nada na vida. E eu não deixei isso, irmãos, me abater. Um dia um homem, eu fui comprar frutas, e ele olhou e disse assim: escuta, você é crente? Sou. Escuta, por que todo crente é idiota? Eu fiquei sem palavras. Aí eu olhei para ele e disse assim: mas um dia você vai ser um crente também. Ele era grande, era menininho. Um dia você vai ser também um idiota. E aí saí assim, meio que correndo. Aí passou um tempinho, passou alguns anos. Um dia eu vi assim, entrando na fonte da vida com a Bíblia. E eu falei: eu estou lá. Alguns anos depois eu me enquadrei com ele. Era uma pessoa completamente transformada. E ele lembrou disso. Agora a gente tinha uma banca de revistas. E por um motivo, a gente passava pela frente, ele me chamou e disse assim: ei, vem cá. E eu lembrei, eu sabia que ele era. Eu sabia muito bem o que ele tinha dito. Por que todo crente é idiota? E eu, quando era menino, eu era muito pálido, sabe? Parece que havia uma anemia profunda e tal. E ele disse assim: por que todo crente é amarelo? Aí ele falou assim: por que todo crente é amarelo é idiota? Daí eu falei assim: olha, um dia você vai ser idiota também. Mas não falei que era amarelo. Mas passou o tempo, irmãos, o homem ficou meio amarelo. Eu acabei no tempo para ser diferente. Na minha cabeça ele não tinha aquela cor. E aí ele me chamou. Veja como é que a palavra dita a seu tempo, a palavra de Deus, às vezes pode ser uma criança, é uma palavra profética para nós. Poucos dias uma pessoa disse assim: homem de Deus, não se preocupe, porque tudo está sob controle. Mas aí você começa a questionar às vezes: como está tudo sob controle? Irmãos, não é sobre o teu controle. Às vezes é nós que queremos ter o controle. Essa pessoa me chama e diz assim: você talvez não me conheça. Eu sabia que eu conhecia ele. Eu sabia que ele era. Aí eu falei assim: mas um dia eu estava na banca de fruta. Você não vai lembrar, porque você é muito novo. Esse é, acho que não. Mas, irmãos, ele usou as mesmas palavras. Eu chamei você de amarelo e de idiota, porque eu não conhecia Jesus. Eu falei assim: hoje eu sou da igreja Fonte da Vida. Eu falei assim: eu sei, cadê que era a nossa igreja? E a minha casa era na frente da igreja Fonte da Vida. Então Deus, não é, irmãos, que você tem uma presa, aquela vontade de vingança, ele vai ver só. Não era isso que passava. Mas cada vez que eu olhava assim lá na janela de casa, na igreja, as pessoas entrando na Fonte da Vida, e eu vi ele entrando assim, eu disse: mas Deus é Deus, né? Deus trabalha. E Deus trabalhou no bem dele. Quando eu abri minha boca, mesmo como um menino, sem saber, quando nós dizemos assim: abre a tua boca e profetiza. Irmão, está na hora de nós levarmos isso a sério. O ano está terminando, mas essa palavra nunca vai terminar, porque pode ser 2010, 2011, 12, 16, 25. Cada vez que você abrir a tua boca, profetiza as coisas lindas de Deus, porque vai acontecer. Ontem eu conversei com o pastor, ele disse assim: pois é, pastor, minha filha está comigo, mas o meu filho está lá em tal lugar, e ele agora está estudando e tal, sabe? Eu quero que o senhor olhe. Mas, pastor, eu vou dizer uma coisa: tudo está no controle de Deus. Inclusive o meu filho está no controle de Deus. Eu sei que Deus vai reverter essa situação. Irmãos, isso é que nós devemos ter no nosso coração.
Está todo mundo jogando pedra, está todo mundo falando coisas, besteiras. Parece que as perspectivas fugiram, não há possibilidade, não há meio, furou o pneu, meu Deus, o guarda te parou, as coisas, parece que é o cúmulo, é tragédia das nossas vidas. Mas o Senhor tem poder de transformar aquilo em algo suave, algo que você vai dizer assim: meu Deus, todas as minhas bênçãos começaram, foi naquele dia que parecia ser uma tragédia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, meus amados. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: o tempo de cantar chegou. Fala forte. Mas eu canto na igreja todo dia. Daqui a pouco nós vamos cantar mais bem. O tempo de cantar chegou. Vamos cantar. Entra na minha casa. Entra na minha... Não é esse hino. É o hino da vitória. É o hino da vitória. É o hino da alegria. É o hino da satisfação. Irmãos, não estejamos buscando em Deus só essas coisas. Devemos aqui distingui-las, de dizer assim: meu Deus, eu sei que tudo isso, todo este revertério, todas essas coisas ruins, esses ventos soprando contrário, este mar agitado, culminará em algo delicioso, e Deus vai ser glorificado na minha vida. Irmão, você não tem prazer, você não tem alegria no seu coração em saber que um dia você vai glorificar a Deus de uma forma muito maior do que você já tem glorificado. Diga glória a Deus. Que Deus vai fazer com que coisas aconteçam na sua vida e que parecem uma tragédia. Como pode uma pessoa suscitar força em uma criança que amamenta? Uma criança que amamenta, você olha e diz assim: meu Deus, olha que fragilidade, inofensiva, meu Deus, se deixar ir abandonado, o que seria? Irmãos, se Deus tem um propósito para aquela criança, você pode deixar ela abandonada lá no Rio Tietê, como aconteceu alguns anos atrás, uma mãe que colocou no pacote a criança e jogou no Rio Tietê. Os Deus vai ter alguém, um anjo, alguém que vai estar lá admirando o Rio Tietê. O que aquele camarada estava fazendo, irmãos? Alguém já passou pelo Rio Tietê? Irmão, existe alguma coisa que atrai você? Mesmo de carro, com todos os vidros fechados, a sua vontade é passar aquilo assim a 150 por hora, porque o mau cheiro que exala ali, misericórdia. Pois nesse dia estava o camarada admirando o Rio Tietê. É Deus, faz parte de brincadeira. O que o cara está fazendo lá na beira do Rio Tietê? Aí ele viu um pacote assim, aí o pacotinho fez assim. Oh, deve ser um cachorrinho. Aí o cara pega e vai, mas pega. Aí Deus, pela sua providência, assim, começou a trazer aquele pacotinho mais para perto, ele foi caminhando mais para perto, aí ele puxou com um galho, e quando ele abriu assim, uma menina, coisa mais linda. Quando eu vi aquilo, eu disse: Deus, como o Senhor é fiel. Não, isso é casualidade, não, meus irmãos, não foi casualidade na vida de Moisés, não é casualidade na sua vida. Talvez um dia lançaram você num mar de dívida, num mar de dificuldades, talvez um casamento, sérios problemas você está enfrentando no dia de hoje, e você diz assim: não vai sobrar nenhum caquinho. Mentira do diabo, porque vai ser solidificado, abençoado, e Deus vai levantar você, e você vai respirar, e você vai sentir alegria e galgar alturas, e dizer que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Espera. A única coisa não, mas a única palavra que veio ao meu coração nesses últimos dias, e esses dias me deu um desespero na minha alma, quando Deus falou assim: eu já falei isso várias vezes. Jesus durante 30 anos trabalhou, estudou para exercer o ministério de 3 anos e meio. E o próprio Moisés ficou 40 anos sendo experimentado no deserto para poder exercer o ministério de 40 anos. E eu tenho uma surpresa para você, Moacir Pereira. O seu ministério começa agora em 2010.
Aí ao mesmo tempo assim, eu fiquei desesperado, meu Deus, eu estou me sentindo cansado, estou me sentindo assim. Um dia eu estava levando oficinas, Deus usou a Fernanda, a pastora Fernanda, em profecia. Ela subiu lá no altar, me deu um abraço, começou a ser guiada por Deus e falar, Deus usa até ela. Aí Deus começou a usar e começou a falar: filho, eu sei que você está cansado, eu sei das tuas lutas, do teu interesse, como tu tens tratado a minha obra, mas espera, porque vou mudar a história. E aí você, sabe, vai te dando uma agonia, porque você olha para você, eu fico pensando, Abraão, irmão do céu, olhando para sua esposa ficando velhinha, camarada com 100 anos, irmãos, a esperança para você, calma, camarada com 100 anos e ela com 90 anos, e aquela promessa gloriosa no coração, tu vai ser pai de nações. Ele havia pisado na porta, quando ele sabe que Sara também, que foram coniventes com a situação, Sara olhou e disse assim: por isso que eu digo, irmãos, Deus, você é tão misericordioso, que mesmo quando você é certo, Deus transforma tragédias em bênçãos na nossa vida. Aquela mulher assim, humildemente, chegou e disse assim: olha, eu sei que meus dias passaram, já não há mais possibilidade desse mato sair do coelho. Então é o seguinte, nós temos aqui a Célia. Ela é muito querida, muito amável, ela é uma pessoa que sempre está do meu lado. Olha, Deus prometeu para você, mas não foi para mim. Uns dias atrás, esse exato ano, conversávamos com os irmãos aqui da igreja, estava minha esposa, e às vezes a gente fala bobagem das pessoas, e eu falei algo nesse altar que entristeceu a minha esposa, porque eu disse uma mensagem, vocês estão lembrados? Irmãos, a igreja, né? Eu estou indo mais nas oficinas e parece que a pastora é muito boazinha e aquela coisa, e para ela, assim, aquela palavra veio no coração dela, assim, puxa, ele foi falar isso, eu não sou considerado, eu não sou pastora ainda, eu não sou pastora, ninguém nessa igreja me respeita mesmo. E aí eu vi assim que ela ficou triste. E muito mais triste porque eu comecei a chamar os pastores particularmente para conversar sem a sua presença. Mas é que eu queria que fosse assim. E Deus havia tocado no meu coração. Mas eu expliquei para ela por quê. Era alguns dias atrás que eu tentei falar com ela. E aí ela abriu o coração novamente e disse assim: eu sei que eu não sou pastora. Eu falei assim: filho, se você não é pastora, com toda a tua paciência, com todo o teu jeito, às vezes você tem falha, como eu tenho, várias pessoas têm falha, mas estava no coração dela aqui. E aí numa conversa ontem, aí no escritório ali, ela veio falar isso. Ela disse assim: olha, eu fiquei muito triste, vocês estão tristes. Às vezes o pastor faz coisas que entristecem até a mim. E aí ele me fritou. Me fritou. Não brigou comigo, nada, porque eu nunca vi minha esposa nervosa, brigando, essas coisas. Ela disse: olha, se eu fosse olhar para as pessoas, se eu fosse querer servir a Deus pelas pessoas, eu não estava mais aqui. Eu também não estava mais em Curitiba. Isso acontece que Deus tem propósito na nossa vida. E aí ela disse uma coisa assim: eu sei que Deus está trabalhando em nós. E é isso justamente que nós precisamos entender, que Deus está trabalhando. E para Deus trabalhar em nossas vidas, às vezes Deus está mexendo na nossa estrutura. E às vezes fazemos coisas erradas, mas mesmo errando, Deus sabe que a gente não fez aquilo, irmãos, para humilhar, para diminuir alguém, mas foi talvez uma palavra que ela precisava ouvir para entender, e depois foi tudo tratado, tudo resolvido.